Já bateu o pezinho hoje, né? Você já? O que o sol não faz, né? O que o sol não faz, né? Você viu, rapaz? A gente acorda com outro novo ânimo, né? Sem contar que amanheceu já era 5:30 da manhã hoje, né? Jesus amado. Graça e paz, já falei todo mundo, né? E na verdade não se faz com meio do culto, mas vamos continuar nossa série hoje sobre o que Jesus espera dos seus discípulos. Marcos capítulo 1, 2 versos hoje, versículo 14 e 15. Marcos 1, verso 14 e 15. Dos 4 evangelhos, Marcos é o que eu menos preguei na igreja, aqui na Betel. Mas é o que eu mais gosto. É que eu estava reservando Marcos para fazer ele inteiro, entendeu? Não queria pregar o Marcos para depois ter que pedir pregação, né? Mas com essa série vai passar dos 4 evangelhos, né? Palavras de Jesus nós procuramos, parábolas que nos ensinam o que Jesus espera de nós como discípulos dele. 2 versículos, Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, Deus. Obrigado pelo evangelho que foi proclamado a nós. E hoje nós temos consciência de quem somos e como dependemos de Ti para a salvação da nossa alma. Que as verdades que estão nesse texto possam agora, Pai, arrebatar o nosso coração e mente e nos levar a viver de uma forma diferente, de uma forma transformada, através do poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Marcos é um evangelho que eu gosto muito. Por quê? Ele é muito dinâmico. Eu tenho uma questão muito pragmática dentro de mim, sabe? O meu filho vai contar uma história para mim. Ele começa assim: então, pai, sabe a minha professora de português? Eles esperam uma resposta minha. Eles são assim, não são professores dele, né? Então, ela, na segunda de manhã, isso já me dá uma coisa assim, vai direto ao assunto. E Marcos é assim, ele vai direto ao assunto. Tanto que a questão imediatamente, logo após, em seguida, onde você mais encontra é em Marcos. Ele está sempre direto ao assunto. E ele começa seu evangelho, está com a Bíblia aberta, por favor, olha o capítulo 1, versículo 1 que diz lá. Capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso é, ele já dá ênfase do que ele vai falar no seu evangelho. Isso é, ele veio aqui, ele se propôs a falar o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele vai toda hora falando uma história atrás da outra, emendando, não tem casos muito grandes. Geralmente a história que João conta em 40 versículos, Marcos coloca em 5. Veja, por exemplo, que do versículo 1 ao versículo 13, já fala sobre a pregação de João Batista, a tentação de Jesus, e já vai Jesus pregando na Galiléia. Já está direto ao assunto. Ele vai direto ao que Jesus veio a dizer, veio a proclamar, veio a fazer. Jesus veio para mostrar que ele era o Filho de Deus. Ele veio para proclamar o evangelho de Deus. Muitas vezes nós esquecemos e muitas vezes nem lembramos o que é evangelho. Eu perguntei para aquela moça lá, o que é o evangelho? Alguém saberia explicar o que é evangelho? Muitas vezes nós estamos nesse mundo evangeliquez brasileiro, contexto, a gente, eu sou evangélico. Mas o que é ser evangélico? Muitas vezes não ser católico, né? Não consegue definir o que é evangélico. O que é crer no evangelho? O que é viver o evangelho? O que é esse termo que a gente aprendeu na escola dominical, que é boas novas? Ou a boa notícia? O que esse evangelho vem proclamar a mim e a você? E é interessante que o evangelho, ele começa quando fala o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Por quê? Porque o evangelho de Deus vem para demonstrar o que vem de Deus é bom. Deus criou os céus e a terra. E o Deus que sabe todas as coisas, olha para aquilo. Isso é muito bom. Entretanto, no meio do caminho, o homem peca.
Gênesis capítulo 3, tem a queda do homem em desobediência. Dali em diante, Deus, que é o autor do Evangelho, ele começa a obra de restauração do homem, rendição do homem, de trazer a velha essência que o homem perdeu ao pecar, a essência que vem de Deus. O Evangelho, então, é essa mensagem que vem a nós, que proclama que existe um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que trabalha em prol daqueles que o temem, e aqueles também que ele ama, que ele escolheu. Não fala que por acaso, não fala que de repente, mas desde a eternidade. Ele elegeu e nos predestinou como filhos para vivermos uma vida em santificação e honra ao nosso Deus. O Evangelho, então, ele não começa em Mateus capítulo 1. O Evangelho, ele começa quando Deus criou todas as coisas com um fim específico. A nossa desobediência, que herdamos lá de Adão e Eva, vem nos mostrar que nós estamos distante de Deus agora. Porque, segundo aprendemos na palavra de Deus, todos pecamos, ou todos pecaram, né? Mas todos pecamos, e estamos longe da glória de Deus. Jesus vem há um tempo na história, e Marcos registra isso, que ele vem trazer o Evangelho de Deus. Veja, se nós agendássemos agora... Obrigado, Dinei. Eu não queria perder a fala aquela hora, tá? Agendássemos o evangelismo na rua agora. Assim, todo mundo aqui crente, vamos sair na rua para evangelizar? Vamos ali na esquina, cada um fica num lado do sinaleiro e começa a evangelizar. Qual seria a nossa abordagem ao levar o evangelho às pessoas? Geralmente começaríamos assim: ei, sabe que Jesus te ama? Sabia que Deus tem um plano para a sua vida? Essa é verdade, tá bom? Essa pode falar mesmo. Tem um plano sim. Talvez não seja o plano que você pensa nem o que a pessoa pensa, mas um plano tem, a todos nós. E começa a falar sempre: sabia que você pode ter uma vida melhor? Você pode passar de peão de chão de fábrica a ser o empresário? Sabia que a sua conta bancária pode estar sempre, nunca negativo? Tu sabia que você pode orar e determinar em nome de Jesus, pegar Deus com colarinho e a tua dor de cabeça passar? Eu vi na televisão isso aí esses dias, né? A mensagem que muitas vezes nós levamos do Evangelho é essa. E muitas das vezes ela é muito terrena. Ela não passa do aqui. Eu estava ouvindo umas canções aí dos anos 90, que é da minha época que eu aprendi a ouvir a canção gospel, né? Eu vi algumas canções que, misericórdia, as pessoas só pensam aqui. Toda mensagem que vem dizer: isso é o Evangelho. Qual é o Evangelho? Não, a sua vida pode ser melhor, a sua família pode ser restaurada, o teu casamento pode ser modificado, o teu filho pode ser uma bênção. Beleza, tudo isso pode ser e vai acontecer, mas isso não é o Evangelho. Essa não é a mensagem que Jesus veio trazer. Em nenhum momento Jesus falou assim: a tua família vai ser abençoada, não vai ter briga. Ele nunca falou isso. Ele falou ao contrário. Por causa de mim, os pais teriam ruim com o filho. Algumas pessoas vão te desertar. Por quê? A mensagem do Evangelho, ela não é essa mensagem fofa e carinhosa que nós aprendemos muitas vezes. Ela é uma mensagem que ela não veio apenas trazer um conforto que você tanto anseia, as águas de refrigério que você fala no Salmo 23. Mas é uma mensagem que vem trazer um confronto que você muitas vezes não sabia que precisava enfrentar. Lembra que nessa série eu comentei primeiro sobre que necessário é nascer de novo. Um homem chamado Nicodemos chega para o Senhor Jesus e houve uma resposta de uma pergunta que ele não fez. Jesus responde, diz versículo 2, capítulo 3 de João. Jesus respondeu: necessário é nascer de novo. Mas Nicodemos nunca perguntou isso. Mas isso é o Evangelho. Ele levanta perguntas que as pessoas pecadoras não fazem. Que os pecadores, como nós somos, não pensamos que precisamos responder. Afinal de contas, aprendemos e vemos em para-choque de carro por aí: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Aprendemos a fazer orações decoradas e achamos que Deus está ouvindo todas as orações. Aprendemos a atos religiosos
a erguer as mãos, a cantar, a ler a Bíblia, um versículo talvez uma vez por semana, a levar o livro preto embaixo do braço, indo para a igreja. Aprendemos tudo isso, mas não aprendemos o que é o Evangelho. Jesus, então, depois de ser tentado, ele vai a Galileia pregar o Evangelho de Deus. Qual é a mensagem que Jesus pregou, irmãos? É a mensagem que todo mundo que pretende ser discípulo de Jesus tem que ouvir. Todo mundo que pretende chegar ao reino dos céus tem que ouvir. Versículo 15 diz, qual era a mensagem do Senhor Jesus? Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e crê no Evangelho. O tempo está cumprido quando Jesus veio. É o tempo que Deus determinou no seu decorrer da história, ao qual ele mandaria o seu Filho para a redenção dos nossos pecados. Desde Gênesis 3,15, Deus deu pistas do que faria. Ele levantou Noé, o pregador da justiça, segundo aprendemos em Hebreus, chamando o povo também, venham, fujam, vai acabar o mundo. Alguém ouviu? Não. Ele levantou depois Abraão, um homem de fé, e dele fez uma promessa que dele grande nação, e pediu a todo mundo, creiam em mim. O povo de Israel creu? Não. Várias vezes desobedeceram por descrer. E depois ele levantou lá Moisés, um profeta, homem de Deus, que trouxe a palavra de Deus ao povo dele. E o povo também rejeitou Moisés. Não era o profeta perfeito. Arão, sacerdote, não era perfeito. Na primeira oportunidade, Arão já foi lá e construiu um Deus conforme a imagem que ele achou que devia ser Deus. Um bezerro de ouro. Levantou Davi, não, agora vem o rei conforme Deus. Não era. Na primeira oportunidade também, Davi foi lá e adulterou. Deus veio dando pistas de quem seria esse que nos restauraria com Deus. Quer dizer, quem é esse que seria o evangelho que Deus prometeu um dia fazer? Gênesis 3,15 falou que o filho do homem pisaria a cabeça da serpente. Quem é esse? Esse está aqui. O Senhor Jesus, que trouxe essa mensagem. Por quê? Porque o tempo chegou. O tempo está cumprido. O tempo que Deus determinou de restaurar o reino dele em toda a terra e de instalar o reino dele nos corações chegou. Porque o que Deus tinha prometido a Abraão, é tanto ão na Bíblia, né, gente? A Davi, a Moisés, a Josué, eram tudo sombras do que ele tinha por fazer. Porque aquilo que nós entendemos como o lugar de Deus, e muitas vezes nós pensamos assim, que estamos indo para o jardim do Éden, né? Uma vida agrícola de novo, não estamos. Estamos indo para a Nova Jerusalém, uma cidade que vai descer dos céus, não mais aquele paraíso. Aquilo que Deus prometeu, Ele tem feito, e Ele cumpre no decorrer do tempo, ao mandar o seu Filho pregando o Evangelho. Agora então, qual que é a mensagem do Evangelho, gente? É tipo assim, é tapa na cara. A mensagem do Evangelho é tapa na cara. Por quê? Jesus diz o seguinte, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Por que o reino de Deus está próximo? Porque Jesus estava ali, pregando o reino de Deus. E ele diz a mensagem do Evangelho para mim e para você. Para vocês que pretendem usufruir de tudo que Deus tem para dar, aqui e lá, nesse mundo perene, terreno, temporário, transitório e por toda a eternidade. Para isso tudo é preciso uma coisa, é ouvir o que Jesus fala, arrependam-se. Arrependam-se. E por que era necessário arrependimento? Porque todos nós e aquele povo nasceram em pecados. Aquele povo que ouviu essa mensagem, sabe, da boca de Jesus,
eles começaram a construir os seus próprios deuses. Começaram a construir seus próprios templos, as suas próprias tradições, o seu próprio modo de adquirir salvação. Você lê os evangelhos, vê os fariseus, os saduceus, os zelotes, todos eles começaram a botar carga sobre você, assim, carrega isso que você vai ser salvo. Eles começaram a dizer assim, não, tal fulano não merece perdão de Deus. Aquela mulherzinha, não, ela não merece perdão de Deus. A profissão dela é incondizente com a graça de Deus. Deus não pode alcançar aquela pessoa. Eles começaram a fazer a acepção de quem pode sentar, quem não pode, quem vem à primeira cadeira, quem vai sentar atrás. De quem podia orar e Deus responder, quem não podia orar e responder. Começaram a botar que mulher não tem valor nenhum para Deus. Começaram a botar que publicano não tem valor nenhum para Deus. Eles começaram a criar a sua própria redoma de esses são salvos. Mas eles estavam cegos para ver a verdade, que eles estavam mais distantes de Deus do que podiam imaginar. O ser humano é uma fábrica de ídolos que não tem fim, gente. Conversa com o Vitor, lá o pastor do Contorno Sul, ele vai dizer quantas pessoas entram com pedido de marcas e patentes, inventando coisa nova. O ser humano vai muito além do que pode imaginar de criar coisa nova. Eu quero adorar a Deus assim. Eu quero servir Deus desse jeito. E é do meu coração sincero, então Deus ouve. Mentira, Deus não ouve. A mensagem de Jesus trouxe, vocês param com essa besteira que vocês estão fazendo, dessas distorções da minha palavra. Vocês param de querer fazer a acepção de aonde Deus pode estender a graça dele ou não pode. É algo parecido com o que o Nicodemos ouviu, lembra? O vento sopra onde quer. Vocês param com isso tudo. Comece a examinar o seu coração, suas motivações. O que te leva a acordar domingo de manhã e ir para o culto? É porque o dia está bonito? É porque eu tenho a chance de estrear a minha nova roupa? É porque eu comprei um perfume e eu quero que as pessoas me abracem e sintam aquele cheiro? É porque eu tenho minha Bíblia e o único lugar que eu uso minha Bíblia é lá. Então eu tenho que levar. O que nos motiva a seguir a Deus? Nós cantamos a música Maranata, não está sem motivo na liturgia? Porque é a esperança que todo discípulo tem de Jesus Cristo. Se você não tem essa esperança de um dia, né, estar lá com Ele no céu, gente, a tua esperança é vazia. A minha esperança é essa, eu quero estar com Ele. Só que há uma condição, e essa condição é muito simples e muito complicada para estarmos lá. É ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que diz, arrependam-se. E essa mensagem era importante lá, naquele contexto. E interessante que durante mais de 2000 anos, ela continua mais atual, como diz Charles Spurgeon, né, que o Jornal de Amanhã. Veja, repare bem, irmãos, que tipo de cristianismo temos vivido? Qual é a verdadeira essência que há do nosso eu sou evangélico? Você não já parou para pensar nas implicações de tal afirmação? Você é evangélico? É. Mas por quê? Como? Como você entende que é evangélico? Não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou evangélico. O evangelho não tem nada disso. O evangelho não diz só, eu sou evangelho. Ele diz, eu sou evangelho. Puxão. Eu creio no evangelho. Quem entende que é evangélico, que vive o evangelho, que quer viver num rumo que vai levar para os céus, a jornada dele é sempre de cara no chão. É sempre de cara no chão. Porque ele vai entender a necessidade de arrepender-se constantemente dos seus pecados. É muito triste quando nós fizemos a oração de contrição e você quer ver que as pessoas... Eu aproveito esse momento para fazer tudo, menos orar. A mensagem do Evangelho vai dizer assim, ei, você que está depositando a tua confiança
na tua sabedoria, na tua religiosidade, no teu modo de cultuar a Deus, é porque você ergue as vozes, você canta, você ergue as mãos e adora, é isso que você está confiando? Arrependam-se. Arrependa-se. Não adianta criar bezerro de ouro, não vai te levar a lugar nenhum. Arrependa-se. Não adianta colocar umas vestes bonitas e o coração está lá como o sepulcro caiado, diz o profeta. Arrependa-se. Constantemente Jesus chama aqueles que queriam seguir, a arrepender-se. Veja como o nosso cristianismo está ruim. Eu ouvi alguém dizer ontem, né, Cláudia, que comentou lá na nossa reunião ontem, se não me engano, 80% do Brasil é evangélico. É isso, né? Exato. Gente, é de pasmar o negócio desse. Porque você vê números, mas não vê prática. Por quê? Não há evangelho nos evangélicos. Não há as pessoas que entendem que são pecadoras, que se são alguma coisa, são por graça e misericórdia de Deus. Se estão a rumo de podem cantar Maranata, é porque Deus operou no coração e restaurou e transformou. Gente, é mais do que nunca necessário nos arrependermos da nossa religião falsa, do nosso modo falho de querer servir a Deus para nossas forças limitadas, carentes de misericórdia, de amor e de graça de Deus. O Brasil está num rumo, gente, que a gente vai ser um monte de evangélicos espalhados por aí. E uma nação sem evangelho nenhum. Um monte de evangélico, uma nação pagã, que adora os seus ídolozinhos criados por eles ou por suas denominações. É preciso arrepender-se de tudo isso. O evangelho é a mensagem que vem confrontar o teu coração duro, seco, minguado. Um coração que já não tem mais paixão, amor por ler a palavra de Deus, a revelação de Deus. Que não consegue tirar 3 minutos do dia para fazer um Pai Nosso, nem seja decorado. Mas são 3 horas de Netflix, YouTube, Amazon Prime. Meus irmãos, onde está o evangelho dos nós evangélicos? De arrepender-se do pecado e viver para a glória de Deus. Mas não aquele remorsozinho mentiroso que nós temos na momento de contrição. Deus me perdoa porque eu pesquisei tal coisa no Google, mas nunca apago a história do Google e volto a repetir amanhã. Não é isso. É um arrependimento que traz o verdadeiro, a ideia de Deus do arrependimento, que é transformação de mente e coração. Não mudar isso aqui, gente, não é mudar roupa, não é deixar o cabelo crescer, usar calça social com havaiana. Não é isso. Mas é ver o seu interior quebrado, despedaçado, porque você já agarrou nojo do pecado que você tinha. Oh Deus, olha só o que eu faço todo dia, misericórdia, mas me arrependo, me ajuda, mas quebra esse vaso. Não é viver rachado para sempre. Porque toda vez que a gente vai diante do Senhor, com essas orações, sabe? Você passa uma tinta em cima do racho e pronto. A palavra sincero significa isso, sabe? É sem cera. Os vasos rachados tinham costume de, para maquiar, passa uma tintazinha e vende esse como inteiro. Ele estava com cera. Alguém sincera é sem essa maquiagem que se coloca. É igual filtração de parede, né? Ou nossos apartamentos aqui tem mofo, alguns tem apartamento que tem mofo, né? Você pega e quer pintar por cima, não adianta, tem que tratar o negócio. A infiltração tem que tratar a infiltração. Não adianta botar a tinta por cima. O pecado, não adianta maquiá-lo. É preciso arrependimento. É preciso arrependimento. É preciso que nós nos levantamos e clamamos: Deus, nos dê um novo coração. Deus, o meu coração adora perder tempo com as coisas desse mundo.
A minha agenda é lotada, Deus. Eu não consigo ter tempo para nada, porque, veja, eu gasto tempo com isso, com isso, com isso, com isso. Então, talvez, dá para a gente marcar uma oração para a semana que vem? Dá para marcar um arrependimento verdadeiro, talvez o ano que vem, Deus, porque eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que ter filhos agora, eu tenho que casar, eu tenho que comprar apartamento. São todas as coisas que nós vamos impedindo, sabe, barreiras de viver o Evangelho. Chega o Senhor Jesus e prega o Evangelho de Deus. É isso. Arrependa-se. Arrependa-se. E por que é necessário arrependimento, meus irmãos? Porque Jesus está a portas. Está aí. Está ali. Louco para entrar. E vai fazer. O problema é que, ou a diferença, o que vai fazer a diferença entre mim e você, é que só entrarão no reino dos céus os arrependidos dos seus pecados. Aqueles que se arrependeram e confessaram. Não os que foram batizados na igreja, fizeram a profissão de fé, fizeram parte do ministério de louvor, evangelizaram o mundo inteiro. Não é porque pregaram e 1000 pessoas se converteu. Não é porque botou a mão em alguém foi curado. Não é porque tinha uma família cristã. Não é isso. Não é esses que vão para o céu. Quem vai morar pela eternidade com Deus é aqueles que entregaram a sua alma e seu coração, todo o seu ser, diante de Deus, arrependidos, porque viveram na idolatria. E a idolatria não é só imagem na parede, gente. Idolatria é quando você vive por si só. Você vive só para ti, para o teu prazer, para a tua satisfação. Quando você vive assim, você está sendo idólatra. O arrependimento que Jesus chama é assim: comece a ver quem é o seu Deus. E aqui, meus irmãos, aqui o negócio pega. Porque eu vejo irmãos, pastor, eu estou tão cansado, não vou para o culto, não posso fazer nada, estou cansado. O Deus dele é o descanso dele. Senhor, a minha família é tal. O Deus dele é a família. Eu tenho que tirar férias, então eu tenho que trabalhar bastante, né? O Deus é o trabalho, as férias. Os evangélicos brasileiros estão achando que idolatria é só ter uma crucifixo. É ter um santo. Não. Idolatria é tudo que você coloca diante ou acima de Deus. Sendo assim, eu tenho certeza que você pode ver, consultar o teu coração e você vai encontrar que há um pingo de idolatria dentro de nós ainda, dentro de você. A minha idolatria é meu sucesso profissional. A minha família estando bem, então, para a família estar bem, muitas vezes eu não tenho que rever algumas agendas. Gente, você é um idólatra compulsivo. Vou repetir porque é importante. Você é um idólatra compulsivo. A primeira oportunidade você cria um outro ídolo. Na primeira chance, você vai e constrói um novo bezerro de ouro. A mensagem do Evangelho é essa: arrependam-se. Arrependam-se. Não é lágrimas de crocodilo, não é trocar de vestimenta, não é comprar uma Bíblia nova, não é fazer estudo escola dominical. É você com o seu coração quebrado, arrependido, diante de Deus, derramado e clamando: Deus me perdoa. Deus me perdoa. As minhas orações, Pai, todo domingo é a mesma coisa. Eu não consigo nunca chegar ao arrependimento. Deus me perdoa. Vamos largar de ser esses evangélicos, irmãos, nominais, fracos, mentirosos, hipócritas. É preciso arrependimento. É preciso largar o velho homem. É necessário nascer de novo. Quem não fizer isso, jamais vai usufruir de tudo o que o Evangelho tem para dar. Aquele que nunca consegue encontrar arrependimento e perdão em Deus vai sempre estar apontando o que o outro faz, porque ele não sabe encontrar graça ainda. O Evangelho dele é um, entre aspas, desgraçado, porque não encontra a graça de Deus.
Jesus está voltando. Vamos deixar, igual dizia a minha vizinha, quando Jesus voltar, você me fala para eu poder me converter um dia antes. É isso que nós vamos fazer? Se não é, por que na prática assim fazemos? Você já chegou ao arrependimento de todos os seus pecados diante de Deus? Mas não aquela oração, Deus perdoa a multidão dos meus pecados. Isso é fácil falar. Mas isso não é arrependimento, é pecado. É pecado. Sim, minha esposa me perdoa porque eu te traí. Isso é arrependimento se eu trair ela? Não. O que eu tenho que fazer se eu trair ela? Falar exatamente qual é o meu pecado e dele me arrepender. Exatamente. Senão não houve arrependimento. Houve uma maquiagem evangélica. Que eu faço na oração do Pai Nosso, né? Perdoa minhas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Pronto. Mas Deus quer assim, perdoa minhas dívidas, coloca 2 pontos. Lista de numeração. 1, 2, 3, 4, 5, e vai numerando. Como perdoa meus devedores, lista de oração. Ele não deu bom dia para mim. Arrependimento, meus irmãos, é transformação de mente e coração. Não é você dizer que é evangélico e a tua vida nunca mudar. Não a tua vida, muitas vezes externas, mas aqui. O teu coração continua seco, duro, sem misericórdia, sem amor, sem esperança que vai ser salvo somente pela graça de Cristo Jesus. Convido você então hoje, agora, a fazer essa oração diante do Senhor. Se um dia você já fez a oração de arrependimento, repita, refaça. Deus não fica brabo com repetições de orações. Ele fica brabo com religiosidade. Ser religioso, não ser sincero. Vamos orar ao Senhor. Se você quiser tirar um tempo ajoelhado, ficar em pé, quiser pular, não sei. Mas eu convoco a você a tirar um tempo de oração em arrependimento a Deus. Oremos.